Aceitação faz bem pra alma. Digo isso porque ultimamente tenho provado dela. Ela torna as coisas mais leves, sabe? Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo da Lua! Confesso que este vídeo pra mim já é o favorito do canal, porque hoje eu vou poder contar a minha história. Ela não é assim, nossa, que lindíssima história de superação, mas é uma história que foi suficiente pra me trazer dor e principalmente me fazer sentir inferior. Que bela rima, hein? Essa garotinha que aqui vos fala sempre foi muito alegre, muito chorona, muito desatenta, muito esquecida e sim, muito estabanada. Hoje eu consigo ver que o déficit de atenção sempre esteve comigo desde que eu me entendo por gente. E bom, pra comprovar isso, eu tenho alguns registros aqui. Essa aqui eu posso dizer que é a pasta da minha vida. Aqui tem de tudo. Tem certidão de nascimento, tem trabalhinho de escola, tem... enfim, tem muita coisa sobre a minha vida. E uma delas é como se fosse uns boletins escolares, boletins entre aspas, que fala sobre o meu desempenho escolar na época da educação infantil. Nem era do ensino fundamental. Essa belezinha aqui, ó. Muitos. Aspecto afetivo. Tem iniciativa para perguntar? Sim. Concentra atenção. Às vezes. Inicia, persevera e conclui suas tarefas. Às vezes. É independente na realização de suas tarefas. Às vezes. É alegre. Entre parênteses, muito. Gosta de dançar e cantar, brincar com fantoches, atenciosa a ouvir histórias. Bom, Jardim 3, 2002. Ana Carolina esteve sempre participativa, colaborando com toda a sua imaginação e criatividade, o que fazia dela única e admirável. Realizou todas as atividades propostas com esmero e dedicação. Sentia-se triste quando tinha dificuldades, algo que foi difícil de vencer. Hoje a percebo mais confiante com relação a si mesma. Quem escreveu isso foi a Sandra. A Sandra vai assistir isso, então, né? Obrigada, Sandra. Nossa, muito importante pra mim. Aqui nessa pasta também tem uma coisa bem importante, que faz todo sentido pra tudo isso aqui que eu estou propondo, que eu estou vivendo. Informe psicopedagógico. Ana Carolina chega para avaliação demonstrando ser uma adolescente um pouco reservada, com consciência de suas dificuldades, principalmente com sua falta de concentração e memória para lembrar conteúdos na hora de realizar as provas, principalmente nas áreas das exatas. Apresenta dificuldades desde sua entrada na escola, por ser bastante distraída. Ana relatou que sempre foi uma menina bastante estabanada. Perdia coisas por não saber onde deixava. Atualmente isso melhorou, mas Ana ainda se considera esquecida em determinados momentos. Relata também que adora escrever e deseja fazer jornalismo. Na entrevista de anamnese foi relatado que Ana é bastante distraída e que não consegue começar e terminar determinados trabalhos, pois fica na espera que outros a ajudem, principalmente aqueles que exigem esforço mental mais prolongado. Também foi relatado que Ana sofre desde pequena com essas dificuldades, mas que as escolas nunca perceberam ou fizeram algum tipo de encaminhamento sugerindo um TDAH do tipo desatento. O pai de Ana também apresenta características semelhantes. Ambos adoram escrever, mas vivem num mundo totalmente diferente dos demais. Esse foi o documento que a psicopedagoga fez quando eu suspeitei que eu poderia ter déficit de atenção. E ao final de tudo isso foi comprovado e, bom, hoje, né, gente, eu tô aqui. Eu fui diagnosticada com déficit de atenção aos 16 anos, em 2013, no segundo ano do ensino médio. Então, praticamente toda a minha trajetória escolar havia passado. E isso foi literalmente por acaso. Eu tava escutando uma colega falar sobre déficit de atenção, ela começou a falar das características e ela disse que ia averiguar isso porque ela achava que tinha. E quando ela disse isso, eu... Peraí, eu acho que eu tenho esse negócio também. Ter esse diagnóstico foi uma coisa muito boa pra mim, porque eu tive
respostas para tantas perguntas que eu fazia sempre há muitos e muitos e muitos anos. Então, a partir dali, eu comecei a me entender e, principalmente, eu comecei a me descobrir. Mas até o momento dessa descoberta chegar, muitas águas rolaram. Eu comecei a apresentar dificuldades na escola desde cedo, já quando eu tava na pré-escola. Porque foi ali que eu comecei a fazer aqueles exercícios, digamos, que me preparavam para a rotina do ensino fundamental. E eu tenho uma leve lembrança de estar fazendo exercícios, principalmente os das áreas das exatas, que misericórdia me assombraram assim até o terceiro ano do ensino médio. Eu sentia dificuldade e simplesmente parava de fazer, e isso atrasava todo o meu ritmo de produção. Enquanto meus coleguinhas já haviam terminado tudo, eu tava lá, às vezes, na primeira, segunda questão, e aí eles começavam a conversar, e aí eu entrava na conversa deles, e por fim eu não conseguia fazer nada. Aí eu olhava pra mesa, olhava pra mosca, olhava pra parede, olhava pra qualquer coisa, porque qualquer coisa era mais interessante do que focar no exercício e fazer. E não era uma coisa assim que eu não queria me desconcentrar, eu simplesmente me desconcentrava. Eu simplesmente olhava pro quadro e daqui a pouco eu tava pensando, sei lá, no meu cachorro, na comida, no doce, qualquer outra coisa. Aí eu cheguei no ensino fundamental e o bicho pegou. Porque daí eu comecei a ganhar nota pelas atividades, pelas provas que eu fazia. E elas eram o quê? Eram notas baixas. E toda vez que eu tirava nota baixa, olha, era um chororô, era um drama, porque eu tinha que contar pra minha mãe. Minha mãe era braba, sabe? Ela brigava bastante comigo. Tanto que eu fazia uma preparação psicológica total. Eu media as minhas palavras, eu preparava todo um discurso e só contava pra minha mãe no dia seguinte, depois de ter recebido a nota. E aí eu falava mais ou menos assim: mãe, ontem veio o resultado da prova de matemática e eu tirei nota baixa. Então o tempo foi passando e o cenário continuou sendo o mesmo. E aí eu comecei a ficar frustrada comigo mesma. E cada vez mais eu tinha dificuldade de aprender os conteúdos novos. Tinha vezes que na hora de fazer os trabalhos mais complexos eu não conseguia fazer sozinha. Mas eu não era mais uma criança, eu já tinha uns 12 anos. Mas eu precisava que minha mãe me direcionasse. Eu tinha total dependência da minha mãe pra fazer os meus trabalhos. Sabe, gente, isso não é fácil. Você ser dependente o tempo todo da sua mãe, do seu pai, de isso, aquilo, de aula de reforço, de recuperação o tempo todo. Fora que eu tinha colegas que tiravam sarro por essas minhas condições. Então é uma somatória de pequenas coisas que te fazem crer que você é uma pessoa fracassada. E teve uma hora que eu comecei a transformar essa minha dor em sarcasmo. E aí eu virei a minha maior inimiga. Meu primeiro exame foi na 6ª série. Faltou só meio pontinho pra eu passar. Mal sabia eu que o meio pontinho se transformaria em muitos, muitos, muitos pontinhos. Além dos exames, eu também passei por conselho por 4 anos. Ai, meu Deus do céu, eu sou de humanas. Peraí, 8ª, primeiro, segundo, terceiro. Isso é 4 anos. E por 2 anos, o conselho não foi suficiente. E aí, eu peguei dependência. E uma dessas dependências foi no terceirão. Eu lembro que eu tava com muita vergonha daquilo. Porque eu já tinha feito vestibular, já tinha passado em jornalismo, já estava devidamente matriculada. E eu estava fazendo dependência de física em janeiro. Eu nunca vou me esquecer da sensação que eu tive quando eu saí do último dia da dependência. Eu me sentia tão aliviada, porque ali eu estava sem nenhum impedimento e estava pronta para começar a trilhar o caminho que eu sonhava, que era a comunicação. Depois disso, a minha vida, ó, virou de pernas pro ar. Aí eu entrei no curso de jornalismo, sem julgamentos, sem estereótipos. Eu era a Ana. Simplesmente a Ana. Sempre me falavam que a faculdade era um negócio mais difícil. E isso me assombrava, porque eu tinha muito medo de não acompanhar e reprovar
constantemente. Aí veio o primeiro semestre e, nossa, eu dei conta. Mas espera aí, o segundo vai me derrubar, eu vou esperar. Aí veio o segundo e eu dei conta. E bom, hoje eu tô aqui, quase 4 anos depois, pra falar que sim, eu consegui fazer o curso de jornalismo no tempo estimado. A faculdade foi um ambiente muito libertador pra mim. Ali eu aprendi muito. Não só pelo lado jornalístico, mas sim pelo lado humano. E esse lado humano fez entender que eu não preciso ser 100% em tudo. Junto com os alunos e alunas, professores e professoras, eu desconstruí bastante. E principalmente desconstruí sobre mim. Nisso eu comecei a trilhar um caminho chamado aceitação. E que caminho! Eu digo que ainda falta bastante pra eu chegar num nível elevado. Porque aceitação não vem assim, né? De um dia pro outro. Aceitação é uma sementinha, ó, bem pequenininha, que é colocada aqui dentro. Que aos poucos vai germinando e gerando frutos. Eu não poderia deixar de agradecer a todos e todas que, de alguma forma, me ajudaram a plantar essa sementinha aqui dentro. Hoje, vocês colhem os frutos junto comigo. Minha família, meus colegas, professores e todos aqueles que sempre falaram: você pode, você consegue, você é capaz. Eu agradeço muito vocês, porque enquanto eu não acreditava em mim, vocês acreditaram. Eu aprendi que todos têm talentos, mas nem sempre eles vão estar na escola, na faculdade ou em algum meio em que estamos inseridos. A gente só não pode entrar no comodismo de pensar que acabou por aqui, sabe? A gente precisa correr atrás de novos ares e, principalmente, precisamos correr atrás dos ares que nos fazem bem. Existem sonhos e talentos aqui ou aí dentro que estão loucos pra sair e conquistar esse mundo. Não deixe as circunstâncias apagarem isso. Nenhuma nota ou número definiu o que tá aqui dentro. Eu sou o que eu sou. Simples assim. There's a fire burning inside, as the word comes to life in me, in the shape of your heart.